Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Segunda-feira, dia 7 de março de 2022. A semana e o mês da mulher aqui na Rádio Metropolitana, com entrevistas especiais e também reportagens especiais aqui no nosso Radar Noticioso. É uma semana que vai ser muito especial para todas as mulheres aqui do nosso Radar Noticioso. Hoje, falando em mulheres, nós vamos falar do deputado Mamãe Falei, né? E aqui para nos representar hoje nesse comentário, Romildo Campelo, ele que é um especialista em gestão pública e nosso colaborador do Radar Noticioso. Nós vamos começar falando desse assunto, um assunto que foi indigesto, né? Hipócrita, para não pode falar palavrão esse horário, né? E no mês da mulher e o pior, no meio de uma guerra, né? Nós vamos falar com o Romildo Campelo. Bom dia, Romildo. Prazer te receber. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos da Metropolitana. Feliz sempre de estar aqui. Triste ter que falar sobre um assunto como esse. Triste que isso ainda aconteça, né, Marilei? Infelizmente. Vamos começar colocando o Alexandre Garcia, fazendo o comentário dele sobre Arthur Duval, que era pré-candidato a governo do estado de São Paulo pelo Podemos. E aí nós tivemos nesse final de semana essas declarações que a gente vai ouvir daqui a pouco e vamos comentar junto com você aqui na Metropolitana. Vamos ouvir o Alexandre Garcia. O fiasco desse deputado estadual lá de São Paulo, o deputado teve 478 mil votos, ele foi o segundo em votação na Assembleia Legislativa. Como é que pode um bobo desses, um imaturo, é uma coisa, não tem adjetivo, né? Esse tipo de mentalidade de gente, de homem que nunca ouviu falar em cavalheirismo, em boa educação. Nunca. Ele é de outro nível. Mas, enfim, né? O presidente Bolsonaro falou em asqueroso. A ministra Damares chamou de moleque, disse que o Ministério das Mulheres vai mobilizar todos os meios jurídicos para que seja cassado o mandato dele. Ele já desistiu da candidatura ao governo do estado. Ele queria ser governador, apoiado pelo Moro. O Moro, no dia 18, estava furioso com as pesquisas eleitorais de São Paulo, porque não tinha o nome do seu Mamãe Falei, né? Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Essa figura, né? É parlamentar, deputado estadual, representante de 478 mil eleitores de São Paulo. De Brasília, para a Rádio Metropolitana, Alexandre Garcia. Tem adjetivo para poder falar sobre esse deputado, Romildo? Que adjetivo que você usaria? Olha, Marilei, assim... Eu já ouvi vários, né? Alguns Tem uns que não dá para falar no ar. Eu queria falar os que não dá para falar. Não dá para falar no ar. Assim, não dá para falar, né? Assim, é monstruoso, né? Talvez seja um adjetivo o que esse moço falou e fez, né? Porque ele relata com... Tem não sei se você vai passar áudio aí, mas tem ele foi para a Ucrânia ali junto com o presidente, o coordenador do MBL, né? E aí o Arthur Duval se orgulha desse amigo dele, o Renan Santos, fazer por anos o turismo sexual no leste europeu. Quer dizer, não é... Explicando técnicas. Não, né? Exato, como fazer o making off ali, como é que faz a técnica, como que aborda tal. Quer dizer, não foi um ato assim... descontrolado, foi um negócio, uma coisa feita, pensada, recorrente, não é... Vamos ouvir então o deputado avaliando a beleza das refugiadas em plena guerra entre Rússia e Ucrânia, um país que está passando por um momento tão difícil quanto esse, né? E em que as mulheres sofrem muito mais ainda, as que ficarem e as que foram embora sem os maridos, com seus filhos. Vamos ouvir o deputado avaliando a beleza das refugiadas, esse deputado aí estadual. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... Ó, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá,
Mano, eu nem sei, eu tô sem palavras, cara. Tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ouvi isso de um deputado que teve 478 mil votos, 35 anos de idade e queria ser governador do estado de São Paulo. E foi candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Foi né? candidato a prefeito de São Paulo. O deputado falou também do amigo que pega loiras e contou as técnicas do amigo. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Romildo? Mariquinha, não sei se você vai passar mais algum trecho. E a gente comenta tudo de uma vez, você quer conversar por partes, mas... Vai lá pro leste europeu. Segundo ele, né? Se for, não volta, né? Porque assim, o grau de falta de noção de respeito, de respeitar o ser humano, de 1 a 10 ele fez 10, todos os erros e tudo que não pode, que não deve, é inominável, né? E o pior, assim, não é só ele. Quando ele coloca o Renan, que é o coordenador do MBL, é porque isso é um comportamento de grupo. Exatamente, certo? Os amigos fazem isso. Os amigos fazem isso, elogia o amigo por fazer, é um exemplo. Olha que bacana, certo? Né? Olha que exemplo, olha que legal, né? que cara esperto, inteligente, olha que sacada tem que ele técnicas, faz. Né? Exato. Está muito avançado. Se dedicou a estudar, a falar sueco, lá, meia dúzia de palavras, provavelmente. Já é profissional, segundo ele disse. Quer dizer, o que mostra a ética deste grupo MBL, como se comporta. Né? A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas... ele fala, inclusive, o deputado, das policiais ucranianas. Vamos ouvir. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Chega a dar asco mesmo, né? Da ânsia, né? Não, tem um trecho que certamente você não vai poder passar aqui. Tem um trecho que eu não posso passar. Não pode passar pelo horário. Porque ele fala uma coisa tão absurda que eu tive que ouvir várias vezes para ter certeza que eu estava ouvindo aquilo. Eu também, é um negócio assim... asqueroso. Repugnante. Eu, como mulher, então, nossa, eu fiquei... e falou que elas são fáceis porque são pobres, né? Ele fecha com essa frase. Que é a frase que fecha o pensamento e os valores éticos aí, né? De um deputado que teve 478 mil votos, tá? Em São Paulo, o segundo mais votado, só perdeu para Janaína Pascoal. Sim. Né? Sim. Vamos ouvir essa frase aí que fecha os comentários sexistas, machistas, nojentos, hipócritas.
asquerosos, e eu não vou poder falar outros adjetivos que eu gostaria de falar desse deputado. Ah, e detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. São pobres, são fáceis, no meio de uma guerra, que ele Todo foi lá mundo- para fazer marketing, Sim, porque... certo? Sim, ele foi com a conversinha de que era uma viagem humanitária, que arrecadou R$250 mil pelo MBL para fazer uma viagem humanitária, levar ajuda, mas era só marketing, porque... Marketing. né? Vamos ouvir a resposta dele quando ele voltou ao Brasil? Vamos ouvir. Vamos ouvir a resposta do deputado Arthur Duval, que nada, nunca vai justificar. Aliás, ele enterrou a carreira dele Enterrou. política. Você concorda Concordo, comigo? concordo. A gente já fala disso. Enterrou e levou mais gente junto, né? Não enterrou sozinho, não. Ele, Enterrou e bem enterrado, ele né? vai dar o abraço de afogado Já em está vários... aí o deputado? Nós vamos colocar então o deputado Arthur Duval respondendo às barbáries que ele disse. E vou contar aqui para vocês o que aconteceu. Eu estou sendo acusado de fazer turismo sexual. Turismo sexual. É claro que isso arrasa qualquer pessoa, mas nesse caso em específico eu acho que é ainda pior, porque eu acabei de voltar para o Brasil, eu tive a experiência mais transformadora que eu já vivi. Eu vi exemplos ali de civilidade, eu vivi coisas incríveis que me transformaram, e isso está sendo colocado como se eu tivesse ido arriscar minha vida para fazer turismo sexual. E por que isso está acontecendo? Por causa de áudios que vazaram, né? Todo mundo tem os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios são meus, os áudios são meus. E ali, você quer falar que os áudios são escrotos? São machistas? São. Eu acho que eu poderia resumir, aquilo é um moleque. Eu tô sendo moleque. Essa não é a postura que você espera de mim, essa não é a postura que as pessoas esperam de mim. Aquilo é o meu lado moleque, e eu quero explicar exatamente o que aconteceu, porque eu quero que você separe as ações das palavras. Eu aceito ser julgado pelo que eu falei, mas eu não aceito ser julgado pelo que eu não fiz. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu aqui. Eu peguei um carro na Eslováquia, que é um país seguro, é um país vizinho, atravessei a Eslováquia de carro e cheguei na última cidade antes da fronteira, chamada Košice. Nesta cidade eu conheci um grupo de estudantes ucranianos que faziam ali... Nada do que ele falar vai justificar. Na verdade, não, porque assim, se você pegar um áudio anterior, ele não fez porque não deu tempo. Certo? Assim, ele não consumou o turismo sexual porque não deu tempo, a viagem era curta, né? Mas que ele confessa que se desse tempo ele ia fazer, até porque elas são pobres. E que voltaria. Né? Exatamente. Né? É exatamente o que ele pensa. Então agora está tentando consertar o inconsertável. Não dá para consertar. Né? E o mais maluco é que ele ligou para a Isapena, que é a deputada do PSOL. Não sei se você viu isso. Vi. Que foi a deputada que foi assediada também de maneira absurda por um deputado do Cidadania, e para perguntar se ele tinha feito alguma coisa muito grave ou não. Né? Então ele não consumou porque não deu tempo, mas que ele queria fazer, queria. E se aproveitar das pessoas em condição de guerra, destruídas, com tudo, a alma, a estrutura de vida destruída pela guerra, é um absurdo total, inominável. E para piorar, né, no mês de março. Né, mês da mulher. Para piorar no mês da mulher, no momento em que todo mundo se direciona para olhar para a questão da mulher, das dificuldades, das fragilidades, da necessidade de políticas públicas. Quer dizer,
Não sei se a Assembleia vai simplesmente dar a mesma saída que fez com o Fernando Cury, que foi suspender, que é o deputado que assediou a deputada Isapena, ou se vai mais profundamente. Agora, ele carrega, além de tudo que fez, né? A ira dos bolsonaristas, né? Sim. Porque ele é ex-bolsonarista. E agora é Moro, né? Agora Podemos, é Moro, né? agora é Podemos. Então ele foi para o Podemos, né, como bem lembrou aqui o vereador Edson Santos no nosso Facebook, tá no Podemos. O próprio Moro diz que não sobe no palanque com ele. Quer dizer, não só ele, não é que ele abriu mão da candidatura a governador, né? Ficou inviável, não tem como ele ser mais candidato a governador. Ele sepultou a carreira política sepultou. dele. Você citou o vereador Edson Santos, ele até escreveu aqui no Facebook, né? Mandar um bom dia especial para ele e para todas e todos que estão aqui conosco hoje. Eu vou até ler, né, o que ele escreveu. Vereador, bom dia. Vereador que é do PSD. Ótima semana de trabalhos, Marilei Romildo Campelo. Esse deputado precisa ser expurgado da vida pública. E o tal do Renan do MBL também. Não podemos deixar esse episódio lamentável ficar impune. Não tem como. Assim, eu acredito que não vai ficar. Pela gravidade do que ele fez, né? E pelo contexto político que ele está, né? Quer dizer, derrubá-lo, caçá-lo, a retirada de candidatura dele ao governo do estado, que é inevitável, até porque o próprio Moro teve que se posicionar. Você votaria num cara desse? Mas nem para nada. Nem para síndico do prédio. Para mais nada. Nem para síndico de prédio. E ele de 470 mil votos vai cair para 4 votos. Não. Estou brincando com os números, mas assim, inviabilizou a vida política dele. Acabou. O que mostra, Marilene, que esses fenômenos de internet, né? Vamos mudar o mundo, vamos transformar o mundo, tá tudo errado e eu tô certo. No meio disso. Enorme. E começa a se mostrar. Ficou provado agora. E o tempo vai mostrando quem é quem. Quem é quem. O que é marketing, o que é verdade. O que é produto e o que é marketing. O que é consistência e o que é só embalagem. O que realmente tem o que entregar, o que é só embalagem. E começa a desmontar. E esse é um exemplo claro. Exatamente. Né? E o MBL foi um fenômeno que surgiu no impeachment da Dilma, né, e que soube usar com muita habilidade, muita capacidade, e esse rapaz que estava junto com ele, o Renan Santos, é um dos cabeças disso, o articulador, o cara que criou grande parte da estratégia e da metodologia de trabalho, vem desmontando. Há uns 10, 15 dias, uns 15, 20 dias atrás, foi o Kim Kataguiri, certo? Que no podcast ele e o rapaz lá, o Monark, defenderam de maneira existência de partido nazista, defendendo a possibilidade de existir partido nazista. Isso mesmo. Kim Kataguiri, deputado federal, também com 400 e tantos mil votos, eleito, um outro fenômeno. E agora o Arthur Duval, mamãe falei, desmascarando, né, caindo a máscara do que é realmente, o que pensa de verdade esse pessoal, né? E vai apanhar muito. E faz, né? Mais porque do que... ele explicou como ele faz. Não é só... o tal do Renan. Boa colocação. Não é só falar, eles fazem. Eles fazem. Né? Segundo de novo, ele, o tal do Renan já faz isso. E de novo... E outros também. Ele não fez porque não deu tempo. E ele não fez porque não deu tempo. Porque ele ia fazer. Turismo sexual, o sexismo, o machismo, é repugnante o que esse deputado... falou e falou que fazem, explicou como fazem e falou coisas que eu não posso nem pôr aqui no ar. Não dá pra pôr. Não dá pra pôr no ar, de tão nojento e asqueroso que é. E tem mais, assim, e pior... Aliás, a namorada deixou ele, Deixou né? ele. Com toda a razão, né? Porque você vai namorar com um verme desse, verme pra não falar outra coisa, né? Não tem nem o que... Não tem, eu não consigo nominar. Não, é difícil de adjetivar, classificar. É muito, muito complicado. Você imagina as mulheres que votaram nesse cara? Fala a verdade. Eu, graças a Deus, essa culpa eu não tenho. Não carrego esse pecado, né? Graças a Deus. Agora, o pior... Mas enganou bem, né? 478 mil votos, né? E se ainda pode ser pior, estão surgindo agora, reapresentando agora, matérias de que lá atrás, 2016, ele assediou menores.
né? Meninas de 16, 17 anos. Eu vi isso. Né? Que ele foi para cima, aí abriu o boletim de ocorrência, não provou, né? Mas testemunho de mais de uma menina, de mais de uma menor, Teria sido dizendo assediado. que ele assediou, tal. Quer dizer, não foi uma exceção esse comportamento dele nessa viagem. Infelizmente é o que ele é, né? Mostra o que ele é de verdade. E isso não pode acontecer nunca. Isso tem que ser expurgado da política, né? Da sociedade, mas da política em particular, porque é um representante, tem lá um deputado estadual com salário, gabinete e com poder de decidir sobre a nossa vida, fazer leis que regem a nossa vida no estado de São Paulo, né? Então, qual é o padrão moral que esse cara tem? Quer dizer, é esse padrão que vai decidir qual é a lei que aprova ou não aprova. E um cara desse queria ser governador do estado de São Queria Paulo. ser governador do estado de São Paulo. É, esse tipo de pessoa. Agora, isso tem um impacto político a curto prazo muito grande, Muito, imediato, né? Muito, né? Primeiro que a candidatura do Moro já não vinha bem, né? Ele já vinha com dificuldade de sair foi lançado com pompa e circunstância, né? Mas parece que é um voo de galinha, como fala, né? Que a galinha se levanta, ela bate asa e já cai. E agora perdeu o palco, a estrutura São Paulo, que é o estado com maior número de eleitores da federação e que faz um impacto muito grande em qualquer projeto político, além de colar isso na campanha dele. Eu vejo uma dificuldade muito grande aí da continuidade da campanha do Moro, né? Você já tinha os prefeitos do Podemos, dos 22 prefeitos, 18 já tinham se reunido antes, dizendo que não apoiariam o Mamãe Falei, né? E agora, dos 22, esquece. 100% vai ser pouco de repúdio, até porque ele não é mais candidato. Então, já estava difícil a situação deles em condições normais. Agora está muito pior, né? E isso vai abalar muito a campanha do Moro. Não ficaria surpreso se mais um pouco o Podemos desistisse de lançar essa candidatura. Eu também não. Né? E o Moro saía senador ou até deputado federal, porque ele precisa de foro privilegiado. Certo? Ele vai ter muito problema pela frente. Então, eu não me surpreenderia se ele... As pessoas falam em senador, eu acho até que ele pode ser até deputado federal. Né? E o Podemos acabar apoiando o Rodrigo Garcia. Né? É o que eu acredito que vai acontecer. E que não está garantido que vá para o segundo turno, né? Eu estou surpreso, Marilei. Conta. Eu tenho visto pesquisas de vários lugares do estado de São Paulo. Eu estou surpreso com o crescimento do candidato Tarcísio, do Bolsonaro. Bolsonarista. Eu confesso... Aliás, sabe São José dos Campos semana passada? Aliás, o título dele está em São José dos Campos. Exatamente. Ele é de São José dos Campos com o título dele, né? Na verdade. Ele é carioca. Ele é carioca. Agora botou o título. Tem parente lá. Veio com o Bolsonaro para cá. Foi. Fazer inaugurações, lançamentos. Foi em São José do Rio Preto. E São José dos Campos. Isso. Né? Eu tô falando de São José dos Campos porque eu tenho uma amiga que é jornalista lá e comentou que o Tarcísio tá bombando no interior. Eu estive em São José, fui dar entrevista em São José semana passada, e eu tive essas informações em loco, né? E não vi pesquisa só de São José, não. Vi pesquisa de Taubaté, vi pesquisa de Ribeirão Preto, vi várias pesquisas no estado. Ele... primeiro o Alckmin, depois vem Haddad, Márcio França, depois ele, Tarcísio, e lá atrás Rodrigo Garcia. Vamos lá, vamos lembrar que nós estamos no dia 7 de março de 2022. Rodrigo Garcia tem a máquina do governo do estado de São Paulo do PSDB. Tá? Sim, vai crescer, claro. Ele está com um pacote de dinheiro de obras para o governo do estado em todos os lugares, vai crescer muito. Vai. Né? E vou dizer para você, vai ser mais ou menos como Dória e Márcio França, que Márcio França quase ganhou a eleição. Aí a gente não sabe o que vai acontecer agora, em outubro. Eu vou falar a mesma coisa de outro jeito. Vamos lá. A eleição de São Paulo não será decidida no primeiro turno. Tá? Como não foi há 4 anos. Exato. Só foi lá quando foi reeleição do Alckmin. Porque estava bombando. Bombando, reeleição, o governo bem. Ele estava muito bem, né? E aí ganhou. O Brasil estava bem. Brasil estava bem. Era Lula, né? Governo Lula. O Brasil estava numa crescente. Governador Alckmin, que foi para reeleição. Ganhou tudo pé nas costas. Pé nas costas. Mas, há 4 anos não foi assim.
Não foi. O pau comeu há 4 anos, vamos lembrar, João Dória contra o Márcio França, que estava com 1%, 2%. Isso. E quase ganhou a eleição no segundo turno. Foi para o segundo turno. O pau comeu. Por pouca diferença para o Paulo Scaff, certo? Só que ele quase virou a E eleição. quase ganhou a eleição. Não ganhou por aquela questão do Bolsodória, que ele não... Ele colou no Bolsonaro, lembra? O Dória colou no Bolsonaro e fez a diferença, né? Vamos lembrar que essa eleição vai ser uma eleição de gigantes em São Paulo. Vai. E para o Rodrigo Garcia foi muito bom acontecer isso, como a mãe Foi falei. ótimo. Porque o Podemos vai todo pro Rodrigo Garcia. Foi ótimo. Inclusive o prefeito Caio Cunha vai apoiar o Rodrigo Garcia. Já ia, né? Já ia apoiar. Já estava naqueles 18... Mas agora já está mais animado, não, né? agora sim precisa brigar com o Podemos. Você não precisa falar pro Podemos, vou Sim. justificar que ele vai ajudar Mogi. Sim. Você não precisa mais justificar, Não. porque a carreira dele acabou. Do Mamãe Falei. Acabou, E o Podemos, eu não em São vejo, Paulo, não vejo o fiasco. Podemos ter um outro nome para Fala o lançar. governo do Estado, Governo né? do Estado. E não vejo no Podemos um outro nome Também não. para lançar. Não tem. Né? Eu não vejo também. Por isso que eu acho que o Sérgio Moro vai retirar a candidatura. Se ele perde, como é que fica? Ou o Podemos... Já não estava bem. Já né? não estava bem, veja, já não estava bem do ponto de vista eleitoral e já não estava bem a relação entre o Podemos e o Sérgio Moro. Exatamente. Né? Você vê algumas pessoas falando de que ele está sozinho gravando os programas, só está ele lá e a esposa e a equipezinha dele lá, está o núcleo dele, para gravar os programas. Total ausência do partido nesse processo de campanha. Então a tendência natural é que, agora, ou ele muda de partido, que eu não sei se você viu, Marilei, o posicionamento do Júnior Bozella, presidente do União Brasil de São Paulo, rasgando elogios ao Moro, Eu vi. tal, quase faltou ele dizer vem para cá, né? Então essa hipótese ainda pode acontecer, aí ele mudar, diga assim, é uma possibilidade ele ir para a União Brasil, ou ele desistir de tudo e ser candidato a senador ou deputado federal, Para poder ter foro para privilegiado. ter foro privilegiado. Eu acredito nisso. Né? Agora, Deputado federal. Deputado federal. Eu acredito. Eu também. Eu acho que é uma possibilidade. Acredito. Principalmente agora com esse fiasco do Podemos em São Paulo. Eu quero fazer um comentário aqui do doutor Delmiro Gouveia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marilei. Bom dia, Romildo. Lamentável o comportamento do deputado Arthur Duval. Tenho parentes ucranianos aqui no Brasil e na Ucrânia. Sentimos chocados com os áudios sexistas e machistas. A cassação é muito pouco para um imundo que ultrajou todas as mulheres. As ucranianas não são fáceis por serem pobres, são ricas na dignidade, onde nenhum rubi paga a sua honra. Beijos a todas as mulheres. Eu quero pegar esse comentário do Dr. Delmiro Gouveia para explicar o quanto a gente está indignado com o que esse cara falou, né? Não, Eu fiquei ruminando o final de semana para chegar hoje, porque eu já tinha combinado com o Romildo que a gente ia falar disso. Sim. Porque eu estava surtada no final de semana. Fiquei, assim, tão indignada e no meio de uma guerra em que as mulheres estão sofrendo muito mais. Claro que os homens estão morrendo, infelizmente, mulheres também. Não, e sozinhas, né? Sozinhas no fronte, veja, mulher sozinha, lutando, pegando em armas. Ou mulher lutando, ou mulher Fugindo com os filhos, porque o homem não pode sair, porque tem que ficar para a guerra. Filhos. Exato. Veja, fugindo. E umas não quiseram fugir. Sim, muitas ficaram para ganhar. Para tentar ganhar a guerra. E as que estão fugindo é porque. Nossa, é revoltante. Para salvar os filhos. E sozinha, sem marido. Sem marido, que os homens não podem sair do país. Quer dizer, é monstruoso. É triste demais. É aquelas coisas que a gente vê relato não, você vê história em filme, livro, de soldado alemão violentando. Você não acredita. Não é possível que isso soldado acontecia. Alemão, gente. Soldado nazista, melhor dizendo, né? Exatamente. Vamos falar nazista, vamos falar dos alemães, aqueles coitados, né? Eles que nem levaram... todos os alemães eram nazistas. Exatamente, né? Vamos deixar isso claro também. Romildo, esse assunto eu tinha que falar. A Sandra Gonçalves também. Ficamos ruminando. Sim, exatamente isso. Sim, Marilei me incomodou profundamente. É chocante. Sandra, o final de semana foi. Não desceu para mim. Você acredita que eu fiquei com. Não, Marilei. Surtada. Ficou engasgado para mim aqui também. Fiquei ruminando isso até vim falar no ar, porque coloquei nas minhas redes sociais. Concordo com o doutor Delmiro Gouveia, cassação é pouco para um cara desse, concordo. Mas a Assembleia tem que se posicionar. Tem que caçar o cara, pelo menos. E eu acho que vai, viu? Pelo movimento dos deputados, pelo né? movimento dos deputados. Eu acompanhei vários deputados de São Paulo. Os da região todos. Pelo ódio bolsonarista que tem a eles.
a eles Sim. MBL, porque eles foram bolsonaristas, foram Exatamente. eleitos no movimento Bolsonaro. Na onda, né? Na onda como Bolsonaro. Dória também fez, Como né? Dória também Pegou fez. a carona no Bolsodória. E agora eles romperam com o Bolsonaro por uma série de motivos. Exatamente. E agora estão anti-Bolsonaro. Tanto que não à toa o próprio presidente Bolsonaro, a ministra Damares saíram A rasgando. ministra Damares descascou. Sim. Parte, claro, pela indignação Claro. do fato, claro. Não estou dizendo que a Óbvio. ministra não está indignada como mulher e ministra pelo que ele falou. Nossa, eu certo? vi as E não declarações. fez porque não deu tempo, né? E também tem uma grande dose aí de Também. vingança Claro, bolsonarista. claro. Vingança eleitoral. Claro, eleitoral. Né? Exatamente. Então, a chance dele ser caçado... Ele não podia escolher não é a palavra, mas não podia acontecer em momento pior. No mês das mulheres e meio já de uma no guerra. esquenta... A guerra e no esquenta eleitoral, Meu Deus. certo? Já na montagem da reta final da Asqueroso, campanha. Nojento. Eu me solidarizo com todas as mulheres, principalmente as ucranianas, e essas mulheres que estão lá morrendo ou fugindo com seus filhos da guerra. Mais de 1 milhão de pessoas já saíram da Ucrânia pedindo abrigo, né, e asilo político, né, e fugindo realmente dessa atrocidade que está acontecendo. Nossa solidariedade a todas as mulheres e a todos os ucranianos, os homens e as mulheres, né? E acabou de sair que a Alesp vai apurar os áudios do Mamãe Falei, acabou de chegar essa informação, tá? A vereadora de Itaquá, Simone do Posto, esse deputado está tentando explicar o que não tem explicação, tem que ser banido da política. É isso aí, vereadora. E acabou de sair uma informação de que a Alesp vai sim apurar os áudios e eu acredito na cassação. Eu acredito na cassação. O deputado Emílio de Souza, que foi o relator... 15 deputados abriram representação já no Conselho de Ética da Alesp contra o deputado Arthur Duval. Eles pedem para que o deputado seja investigado por quebra de decoro parlamentar. Pode sim perder o mandato e é pouco para um deputado, mas tem que perder o mandato. Tem que ser cassado um cara desse, banido da política. Nossa, eu tô E a chance disso irritada acontecer é enorme, Marilene. Tem que acontecer. Enorme. Tem que acontecer. A presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia Amari, já se colocou, já se posicionou, Eu vi. indignada com tudo que aconteceu. Né? O deputado Emílio Souza também, Já tem que vários foi o deputados relator aqui, do ó. caso da Isapena, que pediu a cassação do Uma Fernando lista Cury. já. Isso. Também se posicionou. O relatório foi pela cassação, o plenário acabou votando pela suspensão por 6 meses. Né? Mas eu acho muito, mesmo, vamos dizer assim, no mais brando, que seria uma suspensão por 6 meses, ele sai do ar em plena campanha aí, né? Mas eu acho muito improvável. A chance dele ser cassado é muito grande. Muito grande. E Até... tem que ser cassado mesmo, tá? Romildo, saindo desse assunto internacional que virou um problema, um assunto nacional, um assunto estadual, né? E a gente já está colocando toda a nossa indignação aqui. Eu quero vir para Mogi das Cruzes, né? Porque o Romildo, inclusive, já tinham me enviado, né? E o Romildo também acabou me enviando um aviso de pauta, a gente vai até cobrir hoje, a Bruna Calhau vai estar lá. A Educação Unida, manifestação pelo diálogo com o prefeito Caio Cunha e pagamento de salário dos profissionais da educação. Venha de preto em frente à prefeitura hoje, 9 horas da manhã. Você, com certeza, está todo mundo sabendo dessa informação. O que está acontecendo em relação aos professores, que eu sei que você conversou com alguns deles? O que algumas professoras me passaram são uma série de problemas que estão acontecendo na educação. E que os profissionais, as profissionais têm tentado dialogar com a prefeitura e não conseguem, né? E isso, claro, culminou com a saída do secretário André Stabile. A Patrícia Ellen Gomes, que foi anunciada aqui na rádio dia 16 de fevereiro, aqui na rádio, em primeira mão pelo prefeito Caio Cunha. Está tomando pé da situação, a Patrícia Ellen Gomes acabou de chegar, né? Mas parece estar tendo um problema com salários. Também. O que aconteceu? Tem vários problemas. Tem falta de professor, que é público e notório. Que a gente já sabia, por causa do André Stabile, falta de merenda, ou merenda que está vindo fora de especificação, carne com mais gordura do que carne. Né? Já falamos disso aqui também. E essa questão da falta de merendeira, de servidor, de professor, e a dificuldade de dialogar com o governo que não entende o problema, não quer entender o problema.
Tanto que os professores pediram reunião e até agora não conseguiram, por isso estão fazendo uma manifestação. Hoje, às 9 da manhã. Que, como eu sempre disse quando estava na prefeitura como ouvidor, se você não abre a porta para dialogar, as pessoas têm que fazer protesto para poder arrombar a porta. Né? Então é a falta de diálogo político que obriga as pessoas a fazerem manifestação. E para culminar, para fechar isso, né, para mostrar o problema onde chegou, a prefeitura trocou o sistema de folha de pagamento e de gestão de RH, contratou uma empresa chamada Iseus por R$400 mil, e houve um erro grosseiro na migração de um sistema para o outro. Deu um problema, né? Do sistema atual anterior para esse novo, e tem professor que recebeu R$300 de salário. Foi um erro do sistema. Total. Pelo que as pessoas me falaram. R$300, R$500, R$1.000 a menos, alguns recebendo olerite de R$300, que era para estar recebendo 6, 7, 8 mil reais. Entendeu? Por falha, um erro desse sistema. Sistema esse que veio, segundo as professoras, de cima para baixo, vamos mudar. E mudaram. Contrataram lá, tal. Eu não sei se é contrato emergencial ou não, porque tudo aqui é emergencial, né? Mas o fato é que contrataram, e problemas desse sistema que controla ponto, controla um monte de coisa, aí faz a folha, e que dando um erro grosseiro a esse ponto, né? Culminando aí com essa situação, todo mundo cobrindo aula, quer dizer, diretor, supervisor, cobrindo aula de professor, porque não contrataram. A educação pede também a homologação do concurso que foi feito, e que não se entende até agora por que não homologa esse concurso para poder liberar os professores, contratar esses professores que passaram no concurso, e para tentar desafogar um pouco essa falta de professores. Nós vamos fazer a cobertura às 9 horas da manhã. A Bruna Calhau vai para lá para a gente entender o que os professores querem dialogar com o prefeito Caio Cunha, saber se o prefeito vai receber esses professores, como vai ser essa conversa, né? Se vai colocar o pessoal no auditório para conversar. A gente ainda não sabe como vai ser. E a gente vai acompanhar isso de perto junto com você. Falando em servidores públicos municipais, hoje a Mara Zimmermann, professora aposentada da Prefeitura de Mogi, vai estar aqui às 9 horas da manhã. Você pode acompanhar junto com a gente na Metropolitana. Ela foi escolhida de um grupo de professores também para falar sobre os problemas com o plano de saúde da Prefeitura. E a gente vai falar desse assunto ainda hoje aqui no Radar Noticioso. Que também foi trocou, né? Está trocando, e os professores estão super preocupados, não só os professores, mas os servidores todos. Mas foi escolhida a professora Mara Zimmermann, aposentada, para falar em nome desses professores. A gente vai falar mais sobre esse assunto hoje aqui no Radar Noticioso. Vários professores entraram em contato comigo pedindo para que a gente abrisse aqui os microfones da Metropolitana. A gente vai voltar nesse assunto hoje, tá bom? Romildo, obrigada. Que teve a mudança, mas para pior, né? Então, mas ainda não foi assinado, Mogi mudou, né? Como disse que ia mudar, mudou, mas mudou para muito pior. Né? Eu estou falando em relação ao plano de saúde. Plano de saúde, folha de pagamento. Em relação ao plano de saúde, está em vias de mudar, segundo a informação, de não, assinar isso o contrato. Já ganhou a licitação. Já ganhou, mas não assinou o contrato, segundo a informação que eu tenho. O que eu sei que ganhou a licitação aí. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Wellington Silva, obrigada pelo aviso. Bom dia. A OAB de São Paulo fará um movimento às 16 horas, hoje saindo do Monumento das Bandeiras rumo à Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para pressionar os deputados em relação ao caso do Mamãe Falei. Nós vamos acompanhar. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Boa semana para todos. Ótima semana. Você também. Para você, muito bom dia. Ótima semana. Fique